que eu já venho seguindo a Roberta já faz um tempinho. E esse renascimento tem trazido, assim, cura na minha vida. Coisas aconteceram que, assim, é difícil de explicar, mas a minha vida está se transformando. E tudo porque eu estou trabalhando meus bloqueios, estou trabalhando as dores, trabalhando os traumas que a maior parte de nós temos, da nossa criança ferida. E, assim, eu estou, assim, deslumbrante. Estou muito feliz por estar aqui. Para mim, eu faria isso quantas vezes fosse necessário. Não perderia esse momento por nada nesse mundo. Lene, como a Roberta tem impactado a sua vida? Roberta, eu comecei, na realidade o que aconteceu é que todos os anos no começo de janeiro, eu preparava assim metas para aquele ano. Então geralmente minhas metas eram longas, tinha uma lista e a maior parte delas aconteciam, realmente eu conseguia conquistar. Mas eu percebi que em 2020 eu coloquei no meu caderno de metas, só tinha uma meta. O que eu queria era ser livre das minhas crenças limitantes para conseguir tudo o que eu queria na minha vida. Só isso. E depois daquilo ali, a Roberta apareceu de repente no Instagram. E ela foi a resposta daquele desejo. Porque a partir dali eu comecei a acompanhar ela e a minha vida começou a se transformar. Eu hoje me sinto outra pessoa. Eu hoje me sinto assim diferente, eu me sinto mais forte, eu me sinto uma pessoa assim bem diferente do que eu era antes. O renascimento na minha vida foi um suporte, né, uma ferramenta que me permitiu acessar traumas muito profundos que eu não fazia ideia. Coloquei os traumas e o melhor do renascimento, que é tão incrível, que ele, além de tratar, de levar a gente para essa dor, para essa parte, mas ele também te tira dessa situação, te leva para outro lugar, seu lugar de origem, que é a alma. Então isso tem feito uma diferença muito grande. E a minha criança, que era uma criança muito carente, eu consumia muito, eu comprava só por comprar. Hoje faz essa docilidade, mas a mesma força, ao mesmo passo uma potência muito grande. Ela transforma realmente a vida das pessoas de uma forma muito natural. Ela nos leva a extremos, traz dores profundas e faz a gente se transformar da forma mais intensa possível. E nos acolhe. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 8 anos, eu estava sentindo das maiores dores da minha vida, eu não estava conseguindo sair daquele ambiente. Foi quando eu vi que a proposta do programa Avançar de Terapia é você tratar em 2 meses e meio traumas que, às vezes, em 10 anos de terapia convencional você não consegue. Então, assim, a base do programa ela pega traumas que estão enraizados lá no seu subconsciente, que geralmente vêm da sua infância e que fazem você estar vibrando ali naquela escassez, e você traz esse trauma para o seu consciente. Aí, durante as sessões de renascimento que estão no programa Avançar de Terapia, você trata, ressignifica aqueles traumas, você cura aquelas dores e esses traumas deixam de existir. No que eles deixam de existir, o seu ego passa a não se conectar mais com aquilo e você começa a viver uma vida mais livre, mais plena, mais abundante. Você começa a entender que você estava vibrando uma frequência de escassez. E a partir desse momento você começou a vibrar numa frequência de abundância, conectado com a sua essência divina e buscando o seu propósito de vida, buscando estar sempre melhorando o seu autoconhecimento, o seu amor próprio. E assim, é fantástico porque a mudança realmente, efetivamente, é muito rápida. Durante o programa eu já consegui sair da casa dos meus pais, que eu morava com a minha mãe. Hoje eu já tenho meu apartamento. Tem 1 ano que eu fiz o programa, eu já tenho meu apartamento próprio, eu já estou construindo a minha vida com vários propósitos, vários projetos que eu tô seguindo na minha vida, focando no meu propósito de vida. E assim, é fantástico porque você realmente sai de um ambiente de escassez e começa a viver buscando a abundância divina que temos dentro de nós, vivendo aquela abundância. Então, assim, eu sou muito grato a Roberta. Faz isso com você. Seja merecedor, te dê essa chance de mudar o rumo da sua história. Seja responsável pela sua felicidade. A vida é agora. Vai!
Dói não se sentir amado. Dói sentir que a pessoa não faz questão de estar com você. Dói quando ela não te prioriza, quando ela te ignora ou ela até te troca por outra. Essa dor tem nome. É o jogo secreto da rejeição. E o mais cruel é que essa dor não é apenas sobre o que o outro faz com você, mas é sobre o quanto você se entrega, você sofre, você ajuda demais, você faz demais e no final você termina sem nada. A dependência emocional, ela vai criando dentro de você um apego ansioso. E esse apego ansioso, ele vai te colocando no jogo secreto. Esse apego ansioso, ele vai destruindo as suas polaridades, a energia feminina e a energia masculina. Ele te torna vulnerável a qualquer sinal de rejeição ao seu redor. Ele faz com que você sofra por pessoas narcisistas, indisponíveis, infantis. E nesse momento, você acaba caindo no jogo da rejeição. É um jogo silencioso, é um jogo traiçoeiro, que vai comandando a sua vida. Você entra no jogo e você não percebe. Mas cada gesto, cada ausência, cada indiferença da pessoa te prende ainda mais nesse ciclo de descarte e de ilusões. Você sente isso? E a vida sim, é um jogo. Mas quando você não conhece as regras, você vira peça de manipulação no jogo do outro, da vida, no tabuleiro dos outros. Hoje eu estou aqui para te mostrar que existe uma saída. Que esse jogo, ele pode e ele vai ser quebrado. E que o renascimento, ele começa no exato momento em que você decide conscientemente não jogar mais com a sua dor. A vida é um jogo. E como qualquer jogo, existem regras. Assim como no amor, existem tabuleiros, movimentos e armadilhas. Só que o jogo da vida, ele não é justo com quem não sabe as regras. E quando você não entra no jogo, quando você não entende esse jogo e quando você cai nesse jogo da vida traiçoeiro, que é o jogo secreto da rejeição, você começa a jogar no tabuleiro errado. É um jogo. O tabuleiro do sofrimento, das perdas, da dor, da carência, das turbulências, das brigas. Então, quando você entra nesse tabuleiro, a regra é clara. Você sempre vai perder. No final, você sempre perde. Perde a sua paz, perde a sua energia, perde o seu valor diante de si mesmo, perde a sua dignidade diante do outro.
E enquanto isso, o outro, ele parece sempre ter o controle da sua vida, do seu jogo interno. Ele te dá migalhas e você se contenta. Ele se afasta e você corre atrás. Ele te descarta e você ainda justifica os descartes dele. Até que ele some e isso te destrói por dentro. Mas existe um outro tabuleiro, o jogo da vida consciente. É um jogo da vida, nesse jogo da vida consciente, você não é uma peça. Você é o jogador, você é a jogadora. Você começa a entender no jogo da vida consciente que suas feridas, que a sua criança ferida não vão mais te governar. Você começa a equilibrar suas polaridades quando se torna consciente. A energia feminina, a energia masculina. E o mais incrível é que você começa a despertar sua força, que talvez você mesmo duvida que possa existir. E conforme você vai despertando para essa força, você vai exalando naturalmente o magnetismo, em que você passa a ser amada. No jogo da rejeição, você é escrava, escrava da dor. No jogo da vida consciente, você é dona do seu destino. Qual jogo você quer jogar? Responde aqui para mim no chat. O jogo da cegueira? O jogo da rejeição? Ou o jogo consciente? Porque se você quer jogar o jogo consciente, e é com essa pessoa que eu quero conversar hoje, é exatamente isso. É exatamente para esse lugar. É exatamente isso que nós vamos viver hoje. A consciência de que você merece mais, de que você pode mais e que você não precisa repetir o ciclo da rejeição de novo, de novo e de novo. Você pode virar o jogo. Então eu quero que vocês escrevam aqui no chat. Eu posso. Eu vou virar o jogo. E quando você decide mudar de tabuleiro, quando você decide, a rejeição deixa de ser um fim, um fardo. E isso, a felicidade, o amor, a vida, passa a ser o início da sua jornada. Seja bem-vindo ao segundo dia da jornada Renascer do Amor. Se porventura você estiver me escutando baixo, retire os fones de ouvido. Alguns fones de ouvido acabam tendo interferência e você não tem um áudio bacana. Então tire os fones de ouvido que você vai me escutar bem. Se mesmo tirando o fone de ouvido o som não estiver legal, como você já entrou com fone de ouvido, você vai precisar sair da reunião e entrar de novo para o seu áudio melhorar. Eu quero te agradecer por mais uma noite, por mais um momento em que nós estamos aqui juntos. Eu fiz uma enquete hoje no nosso grupo do WhatsApp. Não deixem de estar no grupo. Amanhã nós vamos continuar interagindo por lá. Amanhã nós vamos fazer a milenar vivência do Renascimento. Eu comecei a falar sobre o Renascimento lá no grupo do WhatsApp. Eu jogava esse jogo. Eu jogava o jogo da rejeição. Eu vou te mostrar hoje como você vai virar o jogo. Eu jogava esse jogo. Lá no grupo do WhatsApp, eu deixei algumas perguntas, algumas enquetes para você responder, já para ativar gatilhos inconscientes de atitudes que você acaba tendo por ter caído no jogo da rejeição. O jogo da rejeição é um espiral. A vida é um jogo, não é?
Então imagina que você entra num jogo, no jogo da vida, só que esse jogo da rejeição é um jogo em que ele é muito cruel. E quando você entra nele, rapidamente, energeticamente, a vida ela vai se manifestando de forma que todas as situações ao seu redor, elas vão caindo em uma escassez enorme. Você pode entrar nesse jogo de escassez no financeiro, e eu já vou falar sobre isso porque você pode estar nesse jogo no financeiro também. Você pode estar nesse jogo do amor, nas suas amizades. Como que funciona esse jogo? É bem claro, tá? Mas o amor, ele é o início de tudo. O ser amado, o eu sou, o nosso self, a nossa essência de luz, a nossa essência divina, dependendo da sua religião. Eu sigo a psicologia junguiana, e na psicologia junguiana nós falamos do self, que é o ser, a essência. A nossa essência, ela é perfeita. Ela é a imagem e semelhança do Criador. É a luz. É aquela presença divina de quando o bebê nasce e nós nos sentimos tocados pela pureza e ingenuidade e puro amor que aquela criança exala. Mas imagina que a sua criança, o seu bebê chega nesse plano. E logo quando você chega na sua construção psíquica, você acaba não sendo elogiado, não sendo valorizado, não se sentindo amado o suficiente. E aí você vai crescendo com uma desconexão de quem você realmente é, da sua essência, da sua grandeza. E você vai formando no seu psique, na sua mente, estou falando um pouco aqui de psicologia de uma forma bem fácil para você entender, você vai entrando em um complexo de inferioridade. Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou feio, eu não sou inteligente, eu sou tímido. Esse complexo de inferioridade, muitas vezes, está muito adormecido no seu inconsciente. Muitas vezes a pessoa está vivendo no modo automático e ela nem percebe que ali no dia a dia dela, ela tem pensamentos em que ela mesma se desvaloriza, em que ela mesma se critica. Ela se olha no espelho e ela se sente acima do peso, que o cabelo tá feio, e aí ela começa a sabotar, começa a comer mais, ela entra numa culpa, e por se sentir feia, ela entra no consumismo, começa a comprar, fazer estética, só que nada faz você se sentir suficiente quando dentro de você, você está presa nesse ciclo da rejeição. Mulheres lindas chegam no meu consultório. Homens lindos, com dinheiro, chegam no meu consultório. Sozinhos, rejeitados. Mulheres com 40 anos, 45 anos, que já passaram todas as fases do relacionamento inicial, do casamento, da separação, e lá estão, de novo, sentindo aquela dor, aquele ciclo da rejeição. E é esse jogo da rejeição, o jogo da vida. A pessoa mais importante que existe no mundo é você, para você. Mas quando você tem distorções da sua autoimagem,
quando você tem um complexo de inferioridade, quando a sua autoestima é baixa, quando lhe falta confiança, você vai imprimindo energeticamente, psiquicamente, no universo ao seu redor, através de atitudes, através de desequilíbrios emocionais, informações que te colocam no ciclo, no jogo da rejeição. E aí você cai no jogo. E quando você cai no jogo, você não recebe a promoção no seu trabalho, você não recebe aumento de emprego, a outra pessoa recebe, você é mandado embora, os clientes não entram. No amor, você sai com uma pessoa, você se entrega e você não é correspondida, aí depois outra e outra e outra. Você está num relacionamento, você se esforça e se dá ao máximo, faz tudo pela pessoa e a pessoa nem obrigado. Você espera uma ligação e não recebe. Você se sente descartada. Você se sente assim? Você vive isso na sua vida? Você está no jogo da rejeição. E como sair desse jogo? E quanto mais você entra nesse jogo, mais você entra na escassez. Na escassez do universo. É o jogo da vida. É o tabuleiro da vida. Sabe quando você entra num jogo, num esporte, num jogo, e você entra inseguro, sem confiança, tudo vai dar errado. Agora a pessoa já entra confiante, tudo dá certo. A nossa postura interna nos coloca no jogo da vida da rejeição. Mas como mudar essa postura? Como sair desse ciclo? Como mudar isso? Vamos começar aqui nesse chat escrevendo a principal frase que começa a mudar esse jogo. Porque não é sobre o outro te amar. Você não vai sair desse jogo esperando que o outro te ame. Não vai. Não vai. Quanto mais você espera que o outro te ame, mais você vai esperar a vida toda. Mofar, apodrecer. Algumas pessoas já estão colocando aqui no chat. A espera é algo que nunca vem. Quanto mais você espera o amor do outro, mais você continua esperando. Agora, quando você decreta, eu me amo, o outro te ama. Eu me amo. Escrevam no chat. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Bate no peito. Abre o peito. Eu vejo pessoas que elas... Eu era essa pessoa. Eu ficava assim, ó. Assim, ó. Cabisbaixa, me abaixava, me diminuía para caber. Muda a sua expressão corporal. Corpo, mente e emoções alinhadas. Deixa vir de dentro eu me amo. Abre o peito. Gira os ombros para trás. Une as costelas. Respira fundo. Queixo para frente. Eu me amo. Começa a mudar essa postura no seu dia a dia.
Começa parando de se criticar toda hora que você olha no espelho. Começa parando de dizer eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo, eu sou feio. Hoje eu sou mais bonita do que há 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás eu não me amava. E hoje eu me amo. Eu tenho 46 anos. Ninguém diz que eu tenho 46 anos. Mas há 7 anos atrás, quando eu entrei naquela depressão, vocês não têm ideia. A minha expressão, olheira, pesada, preta, sabe? Porque eu não me amava. Então, o amor próprio é o que vira, é o que te tira do jogo da rejeição. Só que eu preciso fazer com que vocês caiam na real. E aqui eu sou a sua terapeuta. E terapeuta de verdade não é aquela que diz tá tudo bem e espera um pouquinho que ele vai te amar. Não é aquela que passa a mão na sua cabeça. Não é aquela que massageia o seu ego. Eu não sou essa terapeuta. Eu sou a terapeuta que fala a verdade. Eu sou a terapeuta que escancara a verdade na sua cara, te coloca de frente para as suas feridas e conforme faço isso, eu te carrego no colo para assoprar a dor que você carrega na sua alma para longe e sua luz transbordar. E por que eu estou te falando isso? Porque não dá para falar eu me amo da boca para fora. Sabe esse eu me amo que vocês colocaram aqui no chat? Sabe esse eu me amo que vocês colocaram aqui no chat? É mentira. É mentira. Vocês não se amam. Quer saber por quê? Se o cara te mandar uma mensagem agora, que dormiu com você no sábado à noite, e depois não te mandou mensagem mais, que ele só te procura quando quer, e aí ele te mandar uma mensagem agora, você vai ficar feliz. Você vai sair dessa live, dessa aula, e vai responder a mensagem dele. A pessoa que está brincando com você. Um narcisista. Que você olha lá nos stories e você percebe que sexta-noite está saindo, sábado à noite está saindo, que te manda mensagem só quando ele está sozinho, que te procura só quando tem interesse. Mas se ele te mandar mensagem agora, você vai parar tudo e vai responder. Será que você se ama? Olha lá, que vergonha, mas eu iria. Gente, eu sei porque eu vivi isso. Eu era isso. Sim. Não é? Carla, Andréia, Daiane, Débora. Então vamos mudar o chat? Vamos ser mais reais? Vamos mudar o chat para a gente começar a curar? Vamos começar essa cura? Então vamos fazer um exercício. Feche os olhos nesse momento. Feche os olhos. Faz uma respiração profunda. E deixa ver o filme da sua vida. E nesse filme, eu quero que você se veja se abandonando pelo outro. Falando sim quando eu deveria falar não. Justificando abusos e desrespeitos. Se iludindo. Esperando a pessoa
esperando, esperando, olhando as mensagens. Lá no fundo você sabe que essa pessoa está brincando com você. Seja você casado ou solteiro. Quero que você se veja em relacionamentos anteriores. Se veja já na adolescência. Você lá desesperado. Pelo primeiro amor da sua vida. Percebe o quanto você se abandona. Percebe as coisas humilhantes que você fez. E percebe o quanto você ainda faz. Percebe as suas compulsões, os seus hábitos. O quanto você vai atrás da pessoa mesmo sabendo que a pessoa não é legal. O quanto você sabe que a pessoa te trai e você continua. Agora abre os olhos. Abriu os olhos? Se viu? Agora eu quero que você escreva no chat. Eu não me amo. Por mais que doa, deixa doer. Dói, né? Gente, eu tô sentindo a dor de vocês daqui. Dói. Dói muito. Caramba, dói muito. É uma facada. E é justamente para não sentir essa dor que a gente continua, que a gente justifica, que a gente vai aceitando e que a gente vai caindo na dependência emocional. Não dá para se amar enquanto a gente não se curar. Não dá para se amar da boca para fora. Não dá para se amar passando um batom no rosto. Você se olha no espelho e se acha linda quando você sai na rua. Lá tá você pisando em ovos, com medo do que você vai falar. É muito difícil. Eu não me amo, agora eu percebi. A minha alma chora de desespero pedindo socorro. Me sinto a mais feia. Ele está em um aniversário e eu aqui destruída. Como dói, meu Deus. Não é sobre aparência. Teve uma coisa que eu descobri na minha vida, no jogo da vida. Isso não foi como terapeuta, não. Foi no jogo da minha vida. Foi por jogar esse jogo da rejeição, por jogar esse tabuleiro do eu não me amo, em que cada peça eu tinha uma atitude de falta de amor próprio, que eu percebi. Não foi ninguém que me falou, foi o jogo da vida. Que eu percebi que se amar é aprender a falar não. Por mais que doa. Por mais que dilacere. E aí a dor, a gente cura com o renascimento. Que eu vou ensinar para vocês amanhã. Mas a gente não se humilha. A gente não vai atrás da pessoa. A gente não fica aceitando a pessoa na nossa vida por causa dessa dor. Então o que eu aprendi com o jogo da vida é que pessoas que se amam falam mais nãos do que sim. Pessoas que se amam estão todo o tempo falando não. E conforme elas vão falando não para aquilo que elas não querem, elas vão colocando limites em situações.
E o sim vai se manifestando na vida delas. Quando a gente não se ama, quando a gente carrega essa ferida, essa dor, e isso vai nos colocando na dependência emocional, que é ir aceitando, que é ir indo atrás, a gente não consegue colocar limites em nossas relações. Já desde o início, desde os primeiros momentos que você está conhecendo a pessoa. A gente não consegue, para não sentir a dor, a gente justifica o que o outro faz. Então você sai com a pessoa, dorme com a pessoa no sábado e no domingo a pessoa não te manda mensagem. E aí você justifica isso como se, ele já me viu ontem. O seu marido chega estressado do trabalho e é grosso com você e você justifica como, ele teve um dia difícil. Então a gente vai justificando desrespeitos, descasos, desconsiderações, abusos e vamos nos colocando em uma cegueira emocional tão grande justamente para não sentir essa dor. Gente, o caminho não é mentir para si mesmo, não é se iludir, não é dizer que está tudo bem quando não está, não é querer mudar o outro e não é querer fazer o outro forçar a estar com você. O caminho, o único caminho que te liberta é olhar para a dor. E com essa dor, se curar e renascer. E é nesse lugar que nós vamos. E é uma dor física. Parece uma facada. E nessa facada vem a ansiedade, vem a taquicardia e na maioria das vezes vem até a síndrome do pânico. Falta ar. É físico. Leva para depressão. Leva pessoas para um suicídio, para compulsão alimentar, para obesidade. É uma dor real, que não é brincadeira e que precisa ser curada. Então eu quero saber quem está aqui nessa aula que entendeu isso, que entendeu o lugar que nós estamos indo, que entendeu que quando eu te libertar dessa dor, naturalmente você vai se amar e naturalmente você vai sair do ciclo da rejeição. Se você entendeu isso, eu quero que você escreva aqui no chat. Quero renascer. Quero renascer. O chat não está aqui passando. Então vamos olhar a fundo para essa dor. Vamos começar a olhar com profundidade para essa dor. O jogo secreto da rejeição. Porque você sempre acaba sendo colocado de lado. Não está passando aqui o... Só deixa eu arrumar aqui, gente. Foi? Foi? Vamos lá. Vocês entenderam o jogo. Por mais que você se doa, você dá tudo de si, você faz tudo pela pessoa, você se esforça para ser perfeito, você vai aceitando qualquer coisa e no final é rejeitado, colocado de lado, tratado como nada. E vamos entender hoje por que isso acontece com profundidade. Existe uma programação que controla os nossos relacionamentos. O psicólogo John Bowlby desenvolveu uma tese sensacional, que essa tese, ela muda as nossas vidas, que é a teoria do apego. Como funciona? Como você aprendeu a se relacionar na infância, né? A forma, o seu ambiente familiar na infância, determina como você ama na vida adulta.
O apego inseguro na infância se manifesta na vida adulta como dependência emocional. A forma como você recebeu afeto, então chamamos isso de apego através da psicologia, né? O afeto, o carinho, o abraço, a presença ou não, vai fazer com que isso se reproduza nos seus relacionamentos. Então, aquilo que seus pais fizeram com você, positivo ou negativo, está se repetindo nos seus relacionamentos. A teoria do apego é dividida em 4 formas de se relacionar. Nós temos o apego seguro, quando você cresce em um ambiente familiar estável, saudável, com afeto materno e paterno, com presença e elogios, sem brigas. Então a pessoa ela desenvolve um apego seguro, em que ela ama e confia naturalmente e não projeta as dores dos desapegos, dos traumas da infância em sua vida amorosa. Até aí tudo bem. Porém, existem mais 3 tipos de apegos. O apego ansioso, o apego evitativo e o apego desorganizado. Ih, caramba! É aqui que você vai entender o porquê que você não consegue se amar na prática. O porquê que na teoria você diz eu me amo, até o momento em que você sente a indiferença. Até o momento em que você se apaixona. Você se ama até o momento em que aquela pessoa mexe com você. É aí que entra o problema, tá? A pessoa que sofre de apego ansioso, ela vai implorar e perseguir o amor. Então, se você sofre de apego ansioso, você implora e persegue o amor. Quando você começa a conhecer alguém, você começa a ficar desesperada pela pessoa. Você se torna, ai gente, eu preciso falar para você, para te tirar disso. Você se torna muitas vezes pegajosa, querendo ser legal demais, querendo ser romântico demais, isso serve para os homens, querendo mandar mensagens demais, querendo conversar demais, querendo ajudar demais, querendo cuidar demais, querendo estar demais com a pessoa, olhar demais. Então, basta a química bater, basta você começar a desenvolver um apego, um afeto pela pessoa, que você fica totalmente cega, esperando a próxima dose, a próxima mensagem, a próxima vez que vocês vão se ver, o próximo coraçãozinho nos stories, o próximo bom dia. E se a pessoa demora um tempo para responder, vem a palpitação, vem a taquicardia, vem a ansiedade. E se você está em um relacionamento, tá tudo bem. A pessoa ela vai viajar, a pessoa ela tem um compromisso de trabalho, a pessoa ela não te responde na hora, começa a bater a taquicardia, a ansiedade, e você vai se tornando uma pessoa sufocante, controladora, chata, que fica cobrando, que fica se comparando com outras pessoas. E aí, o que acontece? A pessoa ela se afasta. Você entra no ciclo da rejeição, você entra no jogo da rejeição, porque você é intenso demais. Isso é apego ansioso. E aí existe um outro tipo de apego, que é o apego das pessoas frias. Lembram ontem, quando eu disse aqui para vocês que existe um padrão de pessoas que a gente atrai, que é um padrão de pessoas frias, indisponíveis e narcisistas. Eu falei das pessoas indisponíveis, que são pessoas casadas, que são pessoas complicadas, que são pessoas que têm vícios, que são pessoas que trabalham muito. Eu falei da pessoa narcisista, mas ontem eu não falei da pessoa fria. Pessoas frias sofrem de apego evitativo. E talvez você possa estar sofrendo de apego evitativo e não sabe.
por simplesmente estar muito tempo solteira, por simplesmente não conseguir se conectar com o outro. E não é que você seja uma pessoa fria, mas você cria uma barreira, um muro entre você e o outro. Então, quando a pessoa sofre de apego evitativo, ela vai criando essas barreiras. Eu tenho uma paciente que ela sofre de apego evitativo e ela quer muito conhecer alguém. E ela me conta que ela não é fria, pelo contrário, ela é uma pessoa muito doce, muito amorosa, muito mesmo. Mas quando alguém olha para ela está na academia e alguém olha para ela desvia o olhar. Ela enrijece, ela se afasta. Ela cria uma muralha entre ela e o outro. Ela não consegue paquerar. Isso é apego evitativo. Então, pessoa fria, ela esfria o contato. A pessoa foge e a pessoa sabota os seus relacionamentos. Quando você sai com uma pessoa, você está conhecendo uma pessoa. E aí a relação começa a se tornar mais afetuosa, vocês começam a se falar mais. E toda vez que você começa a falar sobre o futuro de vocês, sobre algo profundo, essa pessoa ela muda de assunto. Ela sofre de apego evitativo. Você está num casamento e aí o seu marido ignora tudo que você fala. O seu marido está sempre sério, o seu marido não conversa com você e ele não fala eu te amo, ele não te elogia, mas ele está ali sempre do seu lado. Ele não te trai, ele não te manipula, ele não faz jogos emocionais, ele só é distante, meio duro, apego evitativo. E aí, o problema é que essa pessoa que sofre de apego evitativo vai desencadear o que em você? O apego ansioso. E ao invés de você dar espaço para o outro, ir se abrindo aos poucos, e aos poucos você ir conquistando o afeto do outro, você faz o contrário. Você vai intensamente. E na sua intensidade, o outro que sofre de apego evitativo cria uma barreira e te desconsidera, se afasta. Aí você vai me perguntar uma coisa assim, Roberta, por que uma hora ele me procura e a outra hora ele some? Porque talvez ele sofra de apego evitativo. O que acontece no cérebro da pessoa que sofre de apego evitativo? No cérebro dessa pessoa, o amor é perigo. Se relacionar é perigoso. Porque ela sofreu muito lá atrás. Ela apanhou, ela teve pais controladores, então ela tem medo de se relacionar. E ela fica nessa situação. Ela se aproxima e foge. Se aproxima e foge. E se nesses momentos que ela se aproximar, você for intensa demais, aí ela foge de vez. Mas ela gosta de você. E então ela se aproxima de novo. Isso é apego evitativo, tá? Mas, gente, não vamos utilizar isso para justificar o cara que pode ser safado, narcisista e mulherengo. Porque nós que sofremos de dependência emocional temos uma tendência absurda de justificar o comportamento dos outros para dizer que a pessoa é um príncipe encantado enquanto é um sapo. Então, existe muita diferença no comportamento da pessoa que sofre de apego evitativo e da pessoa que é narcisista e manipuladora. Querem saber a diferença? Querem saber como diagnosticar rapidamente uma pessoa evitativa de uma pessoa narcisista? Querem saber? Vou vir aqui no chat. Conhecer o outro é importante, tá? Conhecer como o outro funciona é muito importante. Porque no jogo da vida, nós precisamos saber com quem nós estamos jogando o tabuleiro do amor. Então, saber se o outro ele é narcisista, se o outro é evitativo, se o outro é ansioso, é importante
para você saber como lidar com o outro. Então vamos lá. Rapidamente a diferença entre uma pessoa que sofre de apego evitativo e uma pessoa narcisista que está brincando com você. A pessoa que sofre de apego evitativo, ela vai entrando na sua vida aos poucos, com medo. Ela não manda textão para você em mensagens do WhatsApp. Geralmente são mensagens curtas, são mensagens diretas. É uma pessoa que parece muitas vezes tímida. Então, essa pessoa ela é séria, muito séria. Ela não faz brincadeiras. Ela chega aos poucos. Já o narcisista, ele manda um buquê de flores para você. Ele te chama de minha rainha, minha deusa e quero casar com você no primeiro dia que ele te conhece. Ele diz que você é o amor da vida dele e que ele nunca conheceu uma mulher tão especial quanto você. A diferença entre a pessoa que é evitativa e o narcisista é o love bombing. O narcisista vai terminar com a frieza? Vai. Só que a frieza do narcisista é manipulação. É gaslighting. Em que ele vai te descartar para você correr atrás e inflar o ego dele. A frieza do evitativo é autoproteção. Em que ele tem tanto medo de se machucar com o amor, em que ele se afasta. Tá claro, gente? Narcisistas, eu vou ser bem sincera com você. Não tem muito conserto. Agora, uma pessoa que sofre de apego evitativo já é diferente. Então vamos voltar, porque tem um quarto tipo de apego, que quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, isso comanda a minha vida. Eu era aquele tipo de pessoa que, se o cara tava na minha, eu rejeitava. Agora, se o cara não estava na minha, eu ficava enlouquecida, desesperada. E mesmo num relacionamento, nossa, teve uma vez que o meu marido, ele virou para mim e ele falou assim, você só me dá atenção quando eu me afasto de você. Eu acho que você gosta de sofrer, eu acho que você gosta de ser machucada. Porque se eu estou todo o tempo aqui do seu lado, você parece que me ignora. Agora, se eu me afasto e me distancio de você, você começa a vir atrás. Esse é o quarto tipo de apego e o pior de todos, que é o apego desorganizado. Que quando você tem a pessoa, você não valoriza. E quando você não tem a pessoa, você fica desesperada pela pessoa. Quando você tem a pessoa, você fica meio sufocada. Muitas vezes você começa a rejeitar a pessoa, começar a ver defeitos na pessoa. E aí, quando a pessoa parece que some, quando a pessoa parece que não te quer, você começa a gostar da pessoa. A pessoa estava no seu pé, te mandava mensagem todos os dias. Você nem aí para a pessoa. Só foi a pessoa começar a te rejeitar e sumir, que você ficou desesperada pela pessoa. Só foi a pessoa começar a arrumar uma outra pessoa, que você deu um estalo e viu que perdeu e correu atrás da pessoa. Isso é apego desorganizado. Então você vai oscilando entre o apego ansioso e o apego evitativo. Você ama quem te rejeita e rejeita quem te ama. Eu amo quem não me quer e quem me quer eu não amo. Conhece essa história? Então eu quero que você escreva aqui no chat. Qual é o seu jeito de amar errado? Quero ver aqui, ó. Apego desorganizado, apego ansioso, apego desorganizado, apego evitativo. O meu é desorganizado, tem os dois. O desorganizado, a pessoa tem os dois, tá?
A pessoa tem os dois. Tem os dois. Geralmente a pessoa que ela tem o desorganizado, ela vai ter um pouco de dificuldade de paquerar, de conhecer pessoas, porque ela está sempre entrando entre entre o apego evitativo e o apego desorganizado. Então, basta ela conhecer alguém, ativa o gatilho do apego ansioso e ela já fica desesperada. Se a pessoa é recíproca, ela não dá tanta bola. Se a pessoa começa a dar uns perdidos em você, você começa a ficar desesperada. Evitativo e desorganizado. Vamos entender com mais profundidade como começa isso e como se libertar disso? Então, você está jogando um jogo secreto da rejeição. E aí, você nem sabe que está jogando esse jogo, né? Porque a gente entra no jogo e não percebe que estamos no jogo. Existem 3 formas de jogar esse jogo. A pessoa que sofre de apego ansioso ou de desorganizado, ela se torna perseguidor. Ela corre atrás de quem foge. A pessoa que sofre de apego evitativo, ela se torna fugitivo. Ela foge de quem se aproxima. E a pessoa desorganizada é o louco. Ora persegue, ora foge. Que nem você mesmo se entende. Qual jogo você joga? Qual jogo da rejeição você joga? Você cria barreiras? Você corre maratonas? Ou você não sabe o que quer? Qual jogo você joga? Jogo 1. Vamos entender com mais profundidade. O ansioso vira perseguidor desesperado por amor. Você é assim. Manda 20 mensagens, a pessoa responde 1 e você fica feliz com a mensagem que a pessoa te mandou. Você implora atenção. Você aceita migalhas e fica grato. Você tem crise quando a pessoa some. Você não consegue focar na sua vida quando você está apaixonado. Quando a pessoa some, quando a pessoa tem compromissos e não te inclui no compromisso, qualquer gatilho que acontece, você se sente excluída, abandonada e rejeitada. Você se humilha para não ser abandonado. No apego ansioso, quanto mais você se doa, menos ela te valoriza. E você, inconscientemente, sem perceber, você sempre escolhe quem te rejeita. E amanhã eu vou te mostrar por quê e como você se libertar disso. E aí no final você sempre acaba descartado. Quanto mais eu me esforço, menos a pessoa me quer. Jogo 2, o evitativo. Cria uma muralha, vira frieza, que sabota os relacionamentos. A gente começa a sentir que o cheiro da pessoa não é legal, que o beijo da pessoa não é mais legal, a gente perde a química, a gente perde o desejo, a gente fisicamente não quer estar do lado da pessoa, não quer escutar a voz da pessoa, a gente repele a pessoa. Você é assim. Quando a pessoa demonstra interesse, você esfria. Tira um print, gente. Tira um print. Se o seu companheiro for assim, talvez seja algo interessante para você mandar para ele. Vai ajudar ele a sair disso. Porque ele mesmo sofre com isso. Tá? E isso vai ajudar você a compreender mais ele também. Entender mais como ele funciona. E ajudar ele a se libertar do apego evitativo. Porque existe uma criança ferida dentro dele que está dolorido. Que machucou. E por se sentir machucado, ele criou uma proteção. Mulheres que saem de um relacionamento tóxico, elas ficam anos solteiras. Por quê? Você sai de um relacionamento narcisista e você fica 1, 2, 3, 4, 5 anos solteira. Por quê?
porque o relacionamento tóxico, o seu ex, está dentro do seu coração ainda. Não porque você ama ele, mas porque as feridas que ele deixou são marcas que ficaram na sua alma e devido a essas marcas, o seu coração criou uma proteção, uma barreira que você entra na defensiva, que você desvia o olhar, que você se afasta e aí você está solteira e não consegue se relacionar com ninguém. Isso é o apego evitativo. O programa avançado terapêutico é um programa intensivo que em 8 semanas nós fazemos uma terapia, nós temos encontros ao vivo pelo Zoom, com sessões de renascimento, em que nós curamos na raiz todos esses tipos de apegos, tá? Então, são mais de 30 mil pessoas que passaram pelo programa avançado terapêutico. No programa avançado, a pessoa se liberta dessas muralhas, dessas marcas, dessas dores, dessas disfunções de afeto e consegue se relacionar de forma saudável, pelo apego saudável. Então, compartilhe isso com quem você ama. Você pode estar ajudando uma pessoa e você também vai se beneficiar com isso. Então, você é assim, quando a pessoa demonstra interesse, você esfria, você sabota relacionamentos que estão indo bem, você foge quando alguém quer se aproximar de verdade, você acha sem graça quem te trata bem, você prefere pessoas distantes e indisponíveis, você tem medo de se entregar e se machucar, você rejeita quem te amaria de verdade e fica sozinho por escolha própria. Inconscientemente, tá? Você não percebe que está fazendo isso. Não é uma escolha, assim, consciente, é inconsciente. Você sabota a sua felicidade. E muitas vezes você perde pessoas incríveis. E continua sozinha, porque você entra no apego evitativo. Quando alguém se aproxima demais, eu fujo. Tem um caso de uma paciente em que ela vem de uma série de relacionamentos tóxicos, e aí ela conheceu uma pessoa doce, incrível, presente, super disponível, super afetuosa. E ela me contou e começou a sair com a pessoa, e depois ela chegou numa consulta comigo, e ela falou, Roberta, ele falava as coisas e eu começava a ficar irritada. Eu achei ele muito idiota, eu achei que ele não tinha nada a ver comigo, eu comecei já a pegar bode dele. Isso é apego evitativo, tá? Ele era disponível. O jogo 3, o apego desorganizado. O apego desorganizado começa com um sistema familiar extremamente disfuncional. Ele é o pior de todos, o mais difícil de ser tratado. E terapias convencionais não tratam na raiz o apego desorganizado. Somente a terapia do renascimento, que nós vamos fazer amanhã, que eu faço nos meus atendimentos clínicos e no programa avançado terapêutico, chega na raiz os traumas que você sofreu lá na infância, de desconsideração, de abusos, de conflitos, e aí sim, você se liberta do apego desorganizado, tá? As terapias convencionais são paliativas, elas ficam falando do problema que você vive, mas não cura a dor na alma. E aí você é assim, um dia implora por amor, no outro rejeita tudo. Você oscila entre carência extrema e frieza total. Você vive relacionamentos que são sempre guerra emocional. Você não consegue ter estabilidade com ninguém. Ora você é perseguidora, ora você foge. Você vive numa montanha russa emocional. Seus relacionamentos são sempre caóticos. Você é chamado de louco, instável. E dentro do coração de quem sofre de apego desorganizado, parece que a gente nunca tem paz. Parece que aquele momento no sofá de domingo à tarde assistindo o filme vai acabar daqui 10 minutos.
uma briga, um desentendimento, uma angústia, você vai repelir a pessoa. Parece que você não tem paz dentro de você. Parece que você tem uma alma inquieta. Você não consegue ficar em paz, nem sozinho e nem acompanhado. Ora eu amo demais, ora eu odeio demais a pessoa e a pessoa me deixa com raiva. Ora eu quero estar do lado da pessoa, ora eu não consigo nem escutar a voz da pessoa. Isso é apego desorganizado. Você sente isso? É dolorido, mas tem um jeito. E todos os meus pacientes e alunos que fizeram o programa avançado terapêutico saíram desses apegos disfuncionais muito rápido. Eu quero te mostrar um depoimento agora. Eu vou mostrar para vocês, né, o caminho em que isso acontece, como mudar tudo isso, o quanto isso desequilibra as suas energias feminina e masculina. Mas antes de eu mostrar tudo isso, eu quero que você assista esse depoimento para você sentir que não está tudo perdido, que tem um caminho para curar isso. Você não consegue se amar e ser feliz no amor e se sentir amada, porque a partir do momento que você entra num relacionamento, esses apegos disfuncionais são ativados e você deixa de ser você. E aí não tem outro caminho a não ser renascer. Coloquem para mim o depoimento, por favor. Olá, eu sou Isabela, eu fiz o PAT, eu tô aqui para dar o meu testemunho sobre a mudança que os estudos da Roberta proporcionaram na minha vida. Eu venho de uma busca de autoconhecimento constante e o curso da Roberta é de uma grandeza, um conteúdo tão profundo que proporcionou para mim estudos a respeito da minha história que eu percebi um salto quântico que eu dei na minha vida. As sessões de renascimento proporcionam uma tomada de consciência sem igual. Me fez andar em lugares assim profundos do meu eu interior. Expandiu minha consciência de tal forma que hoje eu me percebo assim vivendo uma autorresponsabilidade verdadeira na minha vida. Por mais que eu sempre busquei evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, eu percebia principalmente a minha vida amorosa em um ciclo de vitimização, de codependência muito grande. E com o Pati, o meu relacionamento de 20 anos se transformou. Nós dois parecemos outra pessoa porque eu mudei a minha vibração interna. Aquela vibração que até então estava congelada na minha criança ferida, sabe? De abandono, dependência, medos. Mudou para uma vibração de segurança, autoconfiança, uma energia de satisfação comigo mesma. Porque o curso da Roberta, ele não é assim um curso de milagre, é um curso que tem que ter dedicação. Isso tudo refletiu diretamente no meu relacionamento com meu marido. E hoje a gente vive outra sintonia, uma maturidade, um respeito mútuo. Eu sou muito grata por ter me dado essa oportunidade, esse presente na minha vida. E o conselho que eu dou a você que está se sentindo perdido na sua vida, se você se dedicar, você transforma a sua vida. O Pati faz isso com você. Seja merecedor, te dê essa chance de mudar o rumo da sua história. Seja responsável pela sua felicidade. A vida é agora. Vai! Esses 3 jogos causam uma consequência devastadora. O apego ansioso te torna uma pessoa controladora e desesperada. O apego evitativo faz a pessoa ser fria ou ser fechada. E o apego desorganizado faz a pessoa virar instável e neurótica. Eu era essa pessoa, tá, gente? Instável e neurótica. E isso está fazendo algo terrível com você. Isso inverte completamente as suas energias feminina e masculina. Você não consegue mais ser quem realmente é, porque a sua essência natural vai sendo destruída devido aos 3 apegos. Você que está aqui no chat, você já ouviu falar de energia feminina e energia masculina? Você já ouviu falar de energia masculina e feminina? Todos temos a nossa energia feminina e a nossa energia masculina, certo? Então, arquetipicamente, se eu sou uma mulher,
eu vou nascer com mais energia feminina. Se eu sou um homem, eu vou nascer com mais energia masculina. Porém, Jung, ele traz uma consciência, a psicologia junguiana, ela traz uma consciência muito diferenciada sobre as energias femininas e masculinas. Jung, ele diz que todos temos energia feminina e masculina dentro de nós. Só que as mulheres, elas funcionam de dentro para fora. E os homens funcionam de fora para dentro. Então, a energia feminina, ela é a conexão, ela é o afeto, ela é a sabedoria, ela é a calma, é a presença. E a energia masculina é a ação, é o movimento, ela é o trabalho, é o mundo, é ir para fora, tá? Todos trazemos as duas energias dentro de nós. Quando nós carregamos as disfunções do apego, nós desequilibramos essas energias. A mulher que traz a energia feminina como base, ela entra no excesso de energia masculina, excesso de ação. O homem que deveria estar na ação, na conquista, ele cai para o excesso de energia feminina. Dor, sentimento, romantização, tá? Vamos entender isso como funciona. Como suas energias ficaram invertidas? Se você é mulher e você sofre de apego ansioso, apego evitativo ou desorganizado, você cai na energia masculina. E aí você entra no controle, você se torna perseguidora, você manda mensagens, você não dá espaço para ele te conquistar. Você vai tomando todas as iniciativas nos seus relacionamentos. Você vai resolvendo todos os problemas sozinha. Você vai virando o homem da relação. E muitas vezes você vai fazendo isso no início. Gente, lembram ontem que eu falei para vocês que eu tinha a tendência horrível de querer fazer de tudo pela pessoa que eu me relacionava, inclusive pagar coisas. Eu ia me tornando o homem da relação. Eu ia fazendo mais do que eu devia para garantir que a pessoa estivesse comigo, por causa do apego ansioso. Quando a gente se relaciona com alguém problemático, então a pessoa problemática, que tem vícios, a pessoa que é indisponível, a pessoa que bebe, quando a gente se relaciona com uma pessoa assim, gente, presta atenção aqui no chat, tem algumas pessoas aqui no chat que estão tirando o resto da turma da concentração de um assunto muito importante que eu estou trazendo aqui para vocês. Então foquem aqui no chat, no que eu estou entregando para vocês, um conteúdo riquíssimo por um valor ilusório, tá? E essas pessoas que estão aqui no chat, que acabam gerando conflitos, infelizmente a gente vai tirar daqui do chat, porque é desrespeitoso, inclusive com o meu trabalho, de estar aqui dando o meu máximo para vocês, um conteúdo riquíssimo, que só quem está nos meus cursos adquire, né? Então vamos ter essa reciprocidade com o próximo e vamos receber de coração aberto tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos lá. Que momento que você sai da sua energia de base e passa a funcionar em outra energia? No momento em que, devido ao seu apego ansioso, você acaba se apaixonando exatamente por pessoas problemáticas. A pessoa, ela bebe, a pessoa, ela assiste pornografia, a pessoa, ela é comprometida, a pessoa, ela está no auge daquele momento de balada e de sair com um monte de mulheres, a pessoa não tem caráter, a pessoa não tem dinheiro, a pessoa é problemática, e aí
você sente a indisponibilidade do outro. E quando você sente essa indisponibilidade do outro, toca o gatilho do apego ansioso e você desesperadamente começa a fazer de tudo pelo outro para consertar a vida do outro, para que o outro esteja na sua vida, esteja disponível para você. E nesse momento, você vai saindo da sua energia de base e você vai mudando de energia, independente de você ser homem ou ser mulher. Vou dar um exemplo para vocês de homem, tá? Se você é homem, você entra na energia feminina. Você fica dependente, romântico demais e frouxo. Eu vou contar a história para vocês de um paciente que esse paciente, ele estava casado aproximadamente uns 15 anos, tinha uma filha de 10 anos e a mulher dele havia traído ele 4 vezes. Ele perdoou 4 traições. Esse homem bonito, bem-sucedido, tinha uma grande empresa, líder, alfa. Mas o apego ansioso dele colocou ele numa dependência emocional tão grande no relacionamento amoroso que ele perdoou 4 traições. Só que a última traição que ele me procurou, a mulher dele, ela disse que estava com medo de estar com alguma doença sexualmente transmissível, porque havia saído com vários homens. E ela estava desesperada. E ele me procurou para que eu ajudasse ele, para ajudar essa mulher. Ele praticamente queria pagar a terapia para essa mulher. Ele queria consertar essa mulher. Ele queria resolver os problemas da mulher dele para que essa mulher dele se tornasse perfeita para ele. Ele ficava cego para o que a mulher fazia. Anos sendo traído, tentando ajudar a mulher, consertar a mulher. Então, ele vai deixando de tomar as iniciativas, de falar não, de colocar limites e se afastar. Ele vai ficando carente, esperando atenção, vai se tornando grudento e muitas vezes ele vai virando mulher da relação. E a mulher, quando ela sofre de apego ansioso ou de apego desorganizado, é essa história que eu falei para vocês. A gente vai pagando conta, a gente vai tentando consertar o vício da pessoa, a gente acredita que a pessoa vai mudar e a gente só vai se desestruturando cada vez mais. E o caminho não é mudar o outro. O caminho é você curar a si mesmo para você falar não para pessoas que não vão te dar aquilo que você precisa, se tornar mais seletivo, se tornar mais merecedor e escolher pessoas que realmente você vai conseguir ter uma conexão de alma e não uma ansiedade, um medo, um desespero. Mulher masculina ou homem feminino, 0 tesão, 0 admiração. Se não tem a polaridade no relacionamento, não tem atração. A atração vai morrendo com o tempo. Então, as nossas energias, quando a gente sofre de dependência emocional e a gente cai em algum desses apegos, elas vão sendo completamente bagunçadas. E você vai virando o que você não deveria ser. E por isso, os seus relacionamentos não funcionam. Com as suas energias invertidas, você vai se tornando um imã para pessoas tóxicas. Lembra que a gente trouxe na aula passada sobre o padrão de atrair pessoas frias, indisponíveis e narcisistas? Então vamos lá. Quando você está com as suas energias invertidas, você se torna um imã para pessoas tóxicas. Então a mulher com energia masculina, ela vai atrair exatamente quem? Um homem frouxo,
que ela precisa carregar nas costas. E ela se sente importante no começo por fazer isso. Depois, ela vai ter filhos, sozinha. Esse cara não vai querer nada com nada. E vai acabar se separando. Ou sustentando ele. Mulher com energia masculina vai atrair narcisistas, que sugam toda a energia dela e depois chamam ela de maluca. Mulher com energia masculina vai atrair homens frios, que a fazem correr atrás. Ação, movimento, correr atrás, eu preciso ir atrás da pessoa. E é por isso que você nunca se sente desejado como você gostaria. Homem com energia feminina vai atrair mulheres controladoras ou narcisistas que o dominam, mulheres frias que o rejeitam, mulheres que o tratam como amiguinho. As relações acabam sempre na amizade, porque os relacionamentos não têm conexão e você mesmo vai se frustrando muito com a pessoa. Não é só o outro que vai perdendo o desejo por você. Se o relacionamento vai mais para frente, você consegue dar um jeito na pessoa, um pouquinho que seja para a pessoa estar na sua vida, você com o tempo perde admiração. Porque você se esforça tanto, você se dedica tanto, você se mata pela pessoa e no final você não recebe nada. Então, gente, vamos voltar àquela pergunta? Vamos voltar àquela pergunta que eu fiz no WhatsApp para vocês hoje à tarde? Eu fiz uma pergunta assim, para vocês. Mas antes eu não precisava pagar. Gente, a Alexandra Dantas, a gente vai tirar aqui da aula e aí a gente vai devolver o dinheiro para ela, tá? Porque a gente não precisa de uma pessoa assim com a gente, isso vai destabilizar aqui quem está querendo, né, acompanhar, tá? Então vamos lá, gente. Lembra que eu deixei um chat para vocês que lá no WhatsApp, que você se esforça demais e não recebe aquilo que você precisa? Talvez esse movimento de você se esforçar demais seja esse movimento de você estar na energia invertida. Quando a mulher ela sai da energia feminina, ela precisa se esforçar muito para as coisas darem certo. No trabalho, no amor. Quando a mulher ela está na energia feminina, naturalmente o fluxo do universo se manifesta para ela. E como que é, Roberta, estar na energia feminina? O que é ser uma mulher feminina? É uma mulher que usa saia, que tem o cabelo feito? Não. Assim como o amor próprio não é dizer eu me amo, estar na energia feminina é a sabedoria, é o silêncio interior, é a conexão consigo mesmo. É aquele silêncio em que você sabe que a pessoa não te quer, não é recíproca, não é legal, não é para você, e você consegue se segurar, respirar, ser sábia e dizer não, eu mereço mais. Quando a gente sai desse lugar de centro e a gente entra na angústia, a gente entra para a polaridade contrária. A mulher vai fazer excesso e tomar iniciativas, e o homem, que tem o poder da ação e da conquista, e que com poucas palavras ele conquista, ele se torna romântico demais e amiguinho demais de mulheres. Ai, gente, homens que estão aqui, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não cometam esse erro de gostar de uma mulher e ficar conversando com essa mulher horas e horas pelo WhatsApp e sendo super amigo dessa mulher, como se você fosse pai dessa mulher. A Aline está perguntando, é errado pensar que ele precisa de tratamento também? Não é errado. Se você está em um relacionamento e você percebe que o seu parceiro,
ele precisa de tratamento. A minha experiência própria, tá? A minha experiência própria. Conforme eu fui me curando, o meu parceiro foi mudando. Conforme eu fui me libertando do meu apego desorganizado, o meu parceiro ele se tornou muito mais recíproco. Lógico que o meu parceiro ele não é um narcisista psicopata. Eu só sentia dele a falta de reciprocidade, a falta de... Eu não me sentia prioridade na vida dele. Mas ele só estava respondendo à dor emocional que eu carregava. E na realidade ele estava sendo um espelho para eu me curar. Então eu digo, né, que quando você se cura, o outro, ele vai agir diferente com você. Lembra que eu falei ontem para você, gente, não faça nada. Não tome ações. Até a gente terminar esse evento, amanhã nós vamos fazer a sessão de renascimento. E conforme a gente... É como se a energia feminina é assim, menos é mais. Escrevam aqui no chat, gente. Menos é mais. Como ativar a energia feminina? Menos é mais. Começa aí. Tanto para as mulheres que querem ativar a energia feminina, quanto para os homens que querem ativar a energia masculina. O que acontece quando a gente está na polaridade contrária? A mulher ela fica intensa demais, ela procura demais, ela fala demais, ela fica ansiosa demais, ela manda mensagem demais, ela conta demais da vida dela. E o homem faz o quê? Ele fica romântico demais, amigo demais, confidente demais. Sensível demais, amigo demais, amoroso demais. Então o homem cai na postura feminina, da romantização, e a mulher cai na postura masculina da ação, independente da sua orientação sexual, tá? É o seu sexo de nascimento, independente da sua orientação sexual. Quando a gente vai se libertando desse apego ansioso, eu vou fazer uma comparação para vocês, tá? A gente volta para nossa energia de base. E aí, a gente fala menos. Querem anotar aqui no chat? Fala menos. A gente não conta da nossa vida. Sabe essa necessidade de você contar tudo para o outro? Tudo que você fez no dia? Isso é você na polaridade contrária. Eu tinha necessidade. Eu queria contar tudo o que acontecia na minha vida para o meu parceiro. E se ele não escutava, eu ficava magoada. Mas, gente, sinceramente, o outro ele não quer saber da sua vida. Ninguém quer saber da nossa vida. Porque as pessoas estão vivendo a vida delas. E quando a gente fala menos, e a gente controla essa necessidade de falar, de se explicar, de se justificar, de problematizar as coisas, de ser tudo intenso demais, e a gente se torna mais silenciosos, nós exalamos um ar de mistério e magnetismo. Quando a gente exala esse ar de mistério e magnetismo, nós ativamos um gatilho no cérebro do outro de interesse e curiosidade para te conhecer mais e querer saber mais da sua vida. Estão entendendo? Eu vou dar uma dica do que eu faço. Eu escrevo. Eu tenho cadernos que eu escrevo. Eu converso com Deus. Eu vou escrevendo. Eu tenho um WhatsApp comigo mesma, que eu vou escrevendo comigo mesma. Mesmo marido. Porque o marido não é um lugar da gente despejar problemas. Pelo contrário, a gente precisa preservar a pessoa que nós estamos do lado, de nossos conflitos e de nossas dores emocionais.
Quando a gente joga o problema no relacionamento, a gente vai contaminando energeticamente o relacionamento e a pessoa ela fica entediada de você. E sinto de te dizer que a sua necessidade de falar demais, de falar das suas dores, de falar aquilo que você vive no seu dia a dia, é a sua criança ferida querendo atenção. É você lá pequenininha querendo conversar com seu pai, com a sua mãe, e seus pais já não dando atenção para você. E aí, carente de atenção, você acaba demandando demais a atenção do outro. E nisso, você não desperta o interesse do outro de querer estar com você. E a pessoa, você vai passando desapercebida para a pessoa. Falar mais da sua vida é a criança interior ferida demanda demais do outro, querendo atenção do outro, tá? Tá claro? Menos é mais. O silêncio, o mistério, ativa gatilhos de interesse e curiosidade no outro. E o outro automaticamente vai querer fazer parte da sua vida. Silêncio é mistério, silêncio é sabedoria. E quando a gente entra em contato com essa sabedoria, a gente sai daquela postura de querer agradar todo o tempo e nós começamos a observar mais o outro, escutar mais o outro, olhar mais o outro e perceber mais o outro, para não cair em ciladas, para entender o momento do outro, para dar espaço para o outro. Um dos grandes problemas de relacionamentos que existem é a dificuldade de comunicação. São problemas na comunicação. Silêncio, mistério e sabedoria. Uma pessoa que sofre de apego ansioso ou apego desorganizado, quando acontece uma briga e um desentendimento no relacionamento, essa pessoa ela vai tomar satisfação e ela vai querer justificativas do outro e ela vai se justificar demais. E é um erro isso. Porque um casal, ele não consegue chegar em uma conclusão diante de uma briga ou diante de um conflito de ideias sem dar uma pausa para decantar, para sentir tudo aquilo que está acontecendo. Então, a postura de querer falar tudo, de querer resolver briga na hora, de querer conversar de imediato, de querer tirar satisfação, destrói o relacionamento. A postura de ficar dando alfinetada, pitacos. A pior coisa que existe, uma mulher traída. A mulher é traída. E a mulher perdoa a traição. Só que essa mulher não tem paz. Ela não tem paz. Qualquer coisinha ela vai dar um pitaco. Ela vai jogar uma indireta. Comunicação passivo-agressiva. Sabe o que vai acontecer com esse homem? Infelizmente, ele vai trair de novo. Porque você vai ficar insuportável. E aí é essa decisão que nós precisamos tomar no nosso interior. Da sabedoria de, se eu perdoei uma traição, eu vou perdoar com a minha alma. Com a minha alma. Não vou ficar falando, não vou ficar guardando rancor, não vou ficar jogando indireta. Agora, se eu não consigo perdoar, a minha alma está dizendo que eu não consigo perdoar, aí eu preciso processar. Aí eu preciso silenciar. Aí eu preciso ficar no meu canto. Isso é a sabedoria feminina. Tá claro? A comunicação não violenta, a comunicação com calma, a comunicação pausada, a comunicação no momento certo,
a comunicação amorosa, a comunicação com limites. Tudo isso a gente só consegue agir de forma assertiva quando a gente acalma, quando a gente se conecta, quando a gente silencia. Então, o primeiro passo para ser mais feminina ou para ser mais masculino é você sair do modo automático e você manter presença na sua vida. Querem dicas de como manter a presença na vida? Alguém já leu o livro O Poder da Presença? O que é ter presença na vida? O Poder do Agora? Alguém já leu esse livro, O Poder do Agora? O Poder do Agora, sim? O que é o agora? É o momento presente. É aqui. É onde nós estamos. Não existe passado, não existe futuro. Quando a gente começa a trabalhar o poder do agora, a gente vai entrando em uma ressonância com a presença do universo. E a partir do momento que a gente entra na presença, a gente se liberta dos apegos ansiosos e evitativos e desorganizados. É isso que o renascimento, é isso que a mágica do renascimento fez na minha vida. Gente, eu meditava há 7 anos atrás, quando eu comecei a ter depressão. Eu meditava 1 hora por dia, sem brincadeira. Eu ficava fazendo Ho'oponopono, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, com japamala. Sabem o que é japamala? É um colar budista com 108 contas. E aí a gente fica segurando conta por conta, e cada conta eu ficava falando, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, o dia inteiro, para aliviar aquela angústia que eu sentia. Isso resolvia alguma coisa? Não resolvia. Eu já fui para a Índia, eu fiquei 1 mês e meio na Índia. Fiz yoga durante 8 anos. Eu sou formada em yoga. Eu sou yogi, formada, posso dar aula. Não resolveu a minha dor. A única coisa, fiz de tudo, todos os tipos de terapia que vocês possam imaginar. A única coisa que acalmou a minha alma e me trouxe a presença foi o renascimento. E quando eu falo sobre o renascimento, eu digo que o renascimento, ele não é uma terapia, ele é um estilo de vida. E quando a gente adota o renascimento em nossas vidas, jamais nós somos controlados pelas nossas emoções. Eu não tomo um ansiolítico, eu não tomo um depressivo, um antidepressivo. Eu faço o renascimento. E o que é fazer renascimento? Inclusive, eu curei a minha ansiedade generalizada, que vinha do apego desorganizado, com o renascimento. O que é o renascimento? É uma técnica que nós vamos fazer amanhã. Então, amanhã venham preparados, com o coração aberto, que a partir da respiração, do estímulo da respiração, você é induzido a olhar para suas memórias de dores, liberar elas com a respiração e, naturalmente, você se conecta com o poder da sua presença. Então, quando eu começo a perceber que eu estou entrando na energia desequilibrada, na energia masculina, e fico ansiosa, eu começo a praticar o renascimento no meu dia a dia, coisas de 10 minutos, muitas vezes no chuveiro, e rapidamente eu volto para a reconexão com o poder da minha presença, tá? E eu estou sempre trabalhando isso energeticamente na minha vida, no meu dia a dia. E se tem um bloqueio na minha vida financeira, eu faço o renascimento. Se tem um bloqueio na minha vida amoroso, eu faço o renascimento e rapidamente a minha vida muda. Quem está aqui que é do programa avançado terapêutico ou é da formação terapêutica em neuropsicogenealogia e que já fiz o renascimento com a Roberta no Retiro Você é Poder e que já adotou o renascimento como estilo de vida? Coloca aqui, ó, eu sou Pat 6. Coloca aqui no chat para eu saber que você está aqui. Eu sou da NPG, Rafaela. Ah, que linda! Minhas alunas. Então, o renascimento tem esse poder
de reconexão. Mas enquanto a gente não consegue entrar em contato com a nossa presença, a gente entra na polaridade oposta e ficamos presos nessas múltiplas prisões, né? A gente vai jogar um dos 3 jogos secretos da rejeição, que são os afetos disfuncionais. Nossas energias ficam completamente invertidas, a gente fica atraindo sempre as mesmas pessoas tóxicas e a gente vive sendo deixado de lado. Então, como você foi programado para sofrer assim? Né? É a pergunta. E acho que vocês devem estar perguntando isso. Como se libertar disso? Amanhã eu vou te mostrar como começou essa programação, tá? Os traumas que você traz lá de trás, que estão te condenando a essa prisão. Vou falar sobre herança genética, DNA, prisões ancestrais. Se a sua avó sofreu, sua mãe sofreu, você vai sofrer no amor por honra a elas. E o mais importante, eu vou te mostrar como quebrar tudo isso. Se você não quebrar essa programação, infelizmente eu preciso te dizer, a gente não consegue sair disso sozinho. Não consegue. A gente vai continuar implorando por migalhas, sendo segunda opção de todo mundo, com relacionamento sem química e no final sozinho ou mal acompanhado. Quando a gente vai se libertando disso, a gente vai assumindo o nosso livre-arbítrio e o controle das nossas emoções, e tudo vai se alinhando. Mas o pior, como é uma herança genética, os nossos filhos, eles acabam herdando as mesmas prisões e maldições e vão repetindo exatamente os seus padrões, assim como você vem repetindo da sua família. E a vida inteira vai sendo condenada ao sofrimento, tá? Mas amanhã nós vamos fazer a vivência de renascimento e eu vou te ensinar como quebrar tudo isso, como fazer cartas para quebrar tudo isso, como usar técnicas para você se libertar de tudo isso. Para amanhã, o que é importante? Nós vamos fazer a sessão de renascimento amanhã, tá? A sessão de renascimento não é uma terapia qualquer. Estejam em um lugar reservado, que você não vai ser atrapalhado no momento da vivência. Tragam uma manta, porque a gente hiperventila a nossa respiração e acaba sentindo frio. Tragam um lenço de papel e venham com o coração muito aberto, tá? Se você quiser fazer sentado a vivência, você pode fazer. Se você quiser fazer deitado no conforto da sua cama, você pode fazer. Prepara um ambiente gostoso e agradável para você vir aqui amanhã às 19 horas em ponto, ok? Estou grávida. Menos de 3 meses de gestação não pode fazer renascimento. Após 3 meses de gestação, pode fazer. Alguma dúvida sobre o encontro de hoje? 19 horas e 30 minutos, amanhã, em ponto, aqui no Zoom. Mandaremos o link para vocês no grupo do WhatsApp. Fiquem atentos que amanhã a gente continua a nossa terapia lá no grupo do WhatsApp. Gratidão e nos vemos amanhã às 19 horas e 30 minutos.